Bom, vamos falar na aula de hoje um pouco do Juscelino, da fase JK, né, dos 50 anos em 5 e do plano de metas. Mas antes de falar disso, eu queria mostrar esses dados aqui para vocês. São dados de produtividade do trabalho no Brasil, da evolução da renda per capita, da evolução da porcentagem de pessoas empregadas e da produtividade do trabalho no Brasil. Eu tirei esses dados de um estudo do banco Credit Suisse, muito interessante, né, porque eles puxam desde os anos 50 a como evoluiu a produtividade do trabalho e a renda per capita no Brasil. Né, como evoluiu a produtividade brasileira e a renda per capita brasileira. Né. E esses dados aqui eu mostro naquele espírito daquela brincadeira da perspectiva nietzschiana, né, que eu fiz, que o Brasil que dava errado era o Brasil que deu certo, e o Brasil de hoje que dá certo é o Brasil que dá errado. Né. Na linha de que naquela fase desenvolvimentista e do processo de substituição de importações, o Brasil teve muita coisa que deu certo ali, né? Muita coisa que deu certo, inclusive a produtividade, né? Inclusive o aumento de produtividade. O que esse gráfico aqui do Credit Suisse mostra pra gente é que a explosão de produtividade da economia brasileira, especialmente medida como produtividade do trabalho, né? Eu vou deixar até o estudo aqui disponível para quem tiver curiosidade de olhar depois, né? A explosão da produtividade do trabalho no Brasil se deu nesse período, nesse chamado período desenvolvimentista, que vai dos anos 30 até os anos 80. Os dados aqui não estão completos por conta da disponibilidade, mas dá para ver, por exemplo, aqui os anos 60, 70, até o início dos 80, houve um salto de produtividade muito importante na economia brasileira. Né? Então, é até nesse espírito da brincadeira que eu faço, né? De que quando a gente abriu a economia, quando vieram as reformas dos anos 90, e tudo de bom, entre aspas, que foi feito no Brasil, pós anos 80 e 90, não resultou em aumento de produtividade do trabalho. Quando a produtividade do trabalho aumentava mesmo, no duro, de fato, segundo esse gráfico aqui, segundo esse trabalho do Credit Suisse, foi nos anos 50, nos anos 60 e nos anos 70. Né? Está aqui a explosão da produtividade do trabalho, que acompanhou o aumento da renda per capita brasileira nesse período. O que a gente vê depois, ali, especialmente nos anos 2000, é um aumento da participação do emprego no Brasil. Então, os ganhos de renda per capita que a gente tem vem muito menos da produtividade do trabalho quanto da participação de brasileiros trabalhando, ou seja, da participação das pessoas no emprego, né, do total de pessoas do país, quantas trabalham e quantas estão empregadas. Né? Mas a produtividade brasileira, de fato, não aumentou de maneira relevante. Claro, tem alguns pequenos aumentos ali, dá para ver no período que vai de 3, 4, 5, 6 até 2008, há um aumento relevante de produtividade do trabalho. A gente vai discutir isso na aula dos anos Lula. Né? Tem um período importante ali de expansão industrial muito forte. A indústria brasileira tem um salto importantíssimo nos anos 2000, que é o salto que vai de 2002, 2003 até praticamente 2009, 2008, 2009. Tem 5 anos aí gloriosos de expansão industrial brasileira, que aqui no jargão do nosso curso são anos de expansão, de complexidade, de ganhos de escala produtiva e de fortalecimento do setor industrial brasileiro. Mas isso é interrompido pela crise de 2008, já a partir de 2009. A indústria se recupera, a gente vai ver isso em detalhe na aula do período Lula 2. Né? A indústria se recupera, em 2010, 2011, atinge o patamar de produção igual de 2008, mas depois começa a estagnar e cai e mergulha. Né? Então, essa fase de aumento de produtividade do trabalho que a gente vê no gráfico ali no início dos 2000, é essa fase que vai principalmente de 2002, 2003 até 2008, que decorreu também da desvalorização cambial de 2002, que acabou turbinando muito a indústria brasileira, e ali a gente teve ganhos de escala fantásticos para a produção brasileira, para a produção industrial brasileira. Mas depois a gente vai voltar a olhar isso com calma. Né? Pensando nesse período todo, olhando aqui de novo o gráfico, a gente tem um período notável de expansão da produtividade do trabalho no Brasil, que vem nos anos 50, 60 e 70, e depois uma estagnação relativa da produtividade do trabalho no Brasil, que coincide justamente com a estagnação e queda da complexidade brasileira. Né? Esse gráfico aqui, inclusive, é muito parecido com esse outro gráfico que a gente já viu várias vezes no curso, eu vou colocar aqui de novo, que é o gráfico do ascensão e queda da complexidade da economia brasileira. Nesse gráfico a gente vê que a
a partir dos anos 60, 70, quando a gente tem disponibilidade de dados de complexidade, há uma sofisticação produtiva enorme do Brasil, a complexidade aumenta muito, atinge um pico ali no início dos 80, meio dos 80, e depois começa a regredir, já nos 90, afunda em 2010 para chegar na ponta ali em 2012, 13, com uma regressão notável de complexidade produtiva, né? Então isso é uma boa explicação, a meu ver, que é inclusive a explicação que a gente usa nesse curso, né? Uma boa explicação, ao meu ver, para essa trajetória de estagnação da produtividade do trabalho no Brasil. Na verdade, o processo de industrialização brasileiro foi estancado, né, a partir dos anos 90. Começou a haver uma regressão a partir da abertura comercial, a indústria brasileira não conseguiu, apesar desse salto que eu mencionei de 2003 a 2008, em linhas gerais, a indústria brasileira foi perdendo o bonde, né, ficou fora dos circuitos mundiais, do que se chama hoje da indústria 4.0, né? Foi perdendo o bonde, e hoje a gente está numa situação quase que dramática, né, do ponto de vista da situação da indústria no Brasil, né?